O debate entre os candidatos à Prefeitura de Ilhabela está de volta aqui na tela da Band, com transmissão simultânea pela Band Vale FM 102,9 e Band Vale FM Litoral 98,5, pelo Facebook e pelo canal do YouTube da TV Band Vale. O debate é uma realização do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba, com o apoio do jornal O Vale. Neste bloco, candidato pergunta para candidato. Cada um pode perguntar e responder uma vez. De acordo com o sorteio realizado previamente, quem começa perguntando é o candidato Ditinho Ilhabela do PROS. Para quem vai a pergunta, candidato? Para a candidata Gracinha. Para a candidata Gracinha, eu peço que os dois candidatos, por favor, se posicionem aos púlpitos aqui do meu lado esquerdo, para que a gente possa sequenciar, então, o nosso debate. O candidato nesse bloco tem 30 segundos para a pergunta, a resposta tem 1 minuto e meio. Faremos réplicas com 45 segundos e tréplicas com 30 segundos. Candidato Ditinho Ilhabela, 30 segundos para a sua pergunta. Candidata, vejo que a senhora diz que esse seu governo é novo. Se os secretários são quase os mesmos, outros foram afastados pela Justiça, e porque trouxe 3 secretários de outras cidades, não temos no município pessoas capacitadas para tais cargos? E por que, após a intervenção da Santa Casa, feita no seu governo, passamos de 598 funcionários para 1.120? 1 minuto e meio, candidato. Candidato Ditinho, acredito que o senhor não deva morar em Ilhabela, não deve participar da vida pública em Ilhabela, da vida política pública do seu município. Eu peço, candidata, só 1 minuto, por favor. A gente vai só, por favor, a candidata soltou o microfone dela, ela colocou no bolso e o microfone desligou. Naturalmente, ele entra em mute, então a gente vai acertar para que o áudio da candidata esteja perfeito e a gente não perca nada. Agora sim, candidata, por favor, 1 minuto e meio para a sua resposta. Então, eu acho que o candidato Ditinho não deve se envolver na vida, nas questões políticas do seu município. Se ele lembrar bem, esse governo foi o que mais valorizou o funcionário efetivo. 7 dos nossos secretários são funcionários públicos de carreira e mais 4 são adjuntos, são de carreira. Temos alguns sim, porque a gente precisa buscar profissionais competentes, não digo que o município não tenha, e que a gente possa trabalhar com o que a gente confia. Agora, eu quero só lembrar para o senhor que a Ilhabela, na questão do saneamento, que vocês estão dizendo aqui, que esse governo não fez nada, eu vou numerar aqui, 25 quilômetros de esgoto sul da ilha, 6 no norte, 6 quilômetros no norte, 6 elevatórias de esgoto, estações de tratamento, água branca e um sendo ampliado, estação recém da feiticeira, terciária da feiticeira, 6 anos para universalizar o esgoto, plano de saneamento pronto, comunidades tradicionais tendo um olhar diferenciado que governo nenhum teve, ficaram assim 8 anos, mas não pensaram nas comunidades. Nós estamos investindo muito nas comunidades tradicionais e no povo de Ilhabela. Eu estou há 1 ano no governo, 1 ano, e fiz muito mesmo, muito mais do que muitos não fizeram. Tempo esgotado, candidato, 45 segundos para a réplica. Eu sou servidor público municipal, concursado e lotado na Fundace como contador orçamentista público. Moro há 54 anos no Itaguaçu, vizinho da prefeita, mas eu acho que tudo bem, vamos lá. Em meu governo, os secretários serão profissionais técnicos locais, porque eu quero valorizar sim o profissional da cidade. Porém, terão 12 meses para demonstrar sua competência. Se aprovado, permanecerão. Caso contrário, eu substituo, pois não tenho rabo preso com ninguém, muito menos investidores em campanha. Eu acredito muito que nós temos que valorizar o nosso povo que não tem oportunidade de alçar grandes cargos na escala da gestão política. 30 segundos para a tréplica. Candidato, eu, mais do que ninguém, valorizei o nosso povo de Ilhabela, a cultura, os profissionais, os artistas. O senhor mesmo é um que teve vários contratos feitos pela Fundace, sua banda. Nós valorizamos artistas locais. Esse governo foi o que menos investiu em grandes shows. Nós investimos nos nossos profissionais locais. O senhor é testemunha disso e o senhor sabe que eu estou falando a verdade. Ok, candidatos, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares com as máscaras protetoras. Agora, a candidata Gracinha, eu peço que venha aqui ao púlpito do lado direito, que vai fazer a pergunta. Para quem vai, candidato?
Para o Ditinho. Para o candidato Ditinho? Por favor, candidato. Para ele. Então, o senhor retorne aqui. Agora, o púlpito aqui ao lado direito, por favor. Eles estão higienizados e a cada rali a gente muda de lado para que o outro lado seja higienizado, respeitando, assim, as normas sanitárias. Candidata Gracinha, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Ditinho, eu tenho uma dúvida sobre a sua candidatura. Se o senhor realmente quer ser prefeito de Ilhabela ou se o senhor está ajudando um grupo político. Como o senhor disse, o senhor mora no meu bairro e o seu interesse não é tirar voto de mim para ajudar o seu real candidato, porque olha só que estranho, é no mínimo estranho. O senhor é candidato e seu filho é candidato a vereador pelo Colucci. E em quem seu filho vota? Em você ou no Colucci? 1 minuto e meio, candidato. Primeiro que o voto é secreto, né? A outra questão eu respondo para a senhora com toda tranquilidade. Eu sou presidente partidário e eu, ao contrário de muitas pessoas pensavam, tem muitos presidentes de partido aqui, candidatos, que tentaram pegar o meu filho para poder compor os seus partidos. Por quê? O meu filho, ele é um jovem que tem um trabalho social no nosso bairro, que a senhora reconhece, um trabalho lindo, maravilhoso com crianças. Por esse potencial que ele tem, muita gente entende que ele é muito propenso a ser eleito. Então, o que aconteceu? Como eu fiz o meu grupo de 14, o meu filho Leleco e eu, por uma questão de ética, por uma questão de sensibilidade, ele não quis tirar a oportunidade de alguém filiado ao PROS realizar o desejo de ser vereador. Então, em comum acordo, até porque você só manda no seu filho até 18 anos e nem manda. Ele tem o livre-arbítrio da escolha. Agora, nós somos uma família unida, todos os nossos projetos são unidos. O projeto da escola de samba, que é a única coisa que leva cultura para o nosso bairro, é a minha escola de samba que eu fundei lá. Então, a senhora veja que não há nenhum problema nisso aí, não. Eu não estou fazendo campanha para ninguém. Até porque vou até o fim. Eu sou candidato do povo. Eu sou a única pessoa do povo que se propõe a ser candidato, a encarar campanhas milionárias. Dificilmente alguém, em 215 anos de emancipação política de Ilhabela, teve alguém como eu disputando esse cargo. Então, 45 segundos, candidato. Eu até não vou discordar que o senhor seja candidato do povo. Agora, eu vou afirmar que eu sou candidata do povo. Eu sou uma candidata que vivi a vida do povo. Eu ajudei a fundar a Pastoral da Criança no município, ajudei a fundar a Saci. Eu andei morro em morro visitando as famílias, vendo a necessidade de cada um. Talvez isso tenha me levado à política. Então, eu sou uma pessoa que a minha vida foi sempre pautada em fazer a diferença na vida das pessoas. Não vim buscar na política nenhuma riqueza, nenhum acúmulo de bens. Eu vim para fazer a diferença na vida das pessoas, que foi sempre o que eu fiz. Agora, que no mínimo estranho porque a filiação, o prazo de filiação foi lá atrás. Então, o seu filho está num grupo político e o senhor está em outro. 30 segundos para a tréplica, candidato. Se a família é unida, tem de continuar. Eu não sei como a senhora consegue dominar um filho adulto, mas assim, o meu filho está no caminho certo, ele foi bem criado, ele é disciplinado e ele será muito bem votado porque ele tem muita credibilidade. Eu sou realmente o candidato do povo, eu quero ajudar você, comunidade, você, cearense, paraibano, sergipano, baiano, mineiro, que é tratado como invasor na Ilhabela. Eu quero regularizar suas terras, eu quero regularizar sua casa e lhe dar qualidade de vida. Ok, candidatos, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares, utilizem as máscaras, por favor. Agora a pergunta do candidato Luizinho da Ilha vai para quem, candidato? Para o Anselmo. Para o candidato Anselmo, eu peço que vocês se posicionem aqui ao meu lado esquerdo, por favor, para que a gente dê sequência ao nosso debate de acordo com as regras previamente acordadas. Então, o candidato Luizinho da Ilha do PSTB tem 30 segundos para a pergunta. Pois não, candidato? Olá, candidato Anselmo. A minha pergunta é sobre qualificação profissional e emprego e renda, né? Nos últimos 10 anos, a gente não tem um polo educacional, um polo tecnológico para qualificar a nossa população. Qual que é a sua visão sobre isso no seu plano de governo? 1 minuto e meio, candidato. Sabe que a gente tem uma conclusão de que as secretarias de Ilhabela não se conversam. Elas tomam as direções sem que... Vai fazer um trabalho na escola. Tem a Secretaria de Educação e aí entra a Secretaria de Obras e faz uma obra e ninguém está sabendo e fica uma confusão danada. Então, nós vamos criar um eixo da educação. No eixo da educação, todos os envolvidos na condição de formação do cidadão vão estar lá.
Então, o que nós vamos fazer? Quando esse pessoal vai fazer o período integral, esse período integral, nós vamos fazer com que esse cidadão tenha uma formação na música, ele tem no esporte, ele tem saber de saúde, ele então ele vai entender de obra, ele vai entender de lixo, ele vai saber fazer reciclagem. Então, num primeiro momento, nós temos que fazer com que o cidadão tenha condição do entendimento da plenitude dele. E num segundo momento, a hora que ele tiver essa condição, ele vai fazer a escolha dele. E nós queremos fazer cursos técnicos também, como também pretendemos, como nós somos uma ilha turística, fazer curso de turismo e curso de gastronomia. 45 segundos para a réplica, candidato Luizinho. É uma vergonha que a gente não tem nada, um polo tecnológico, um centro para capacitar a nossa população. Nós temos 23 escolas que depois das 18 horas elas não têm utilização. O que eu vou fazer? Eu vou fazer parceria com o SESI para capacitar toda a nossa população. Quem mora no norte vai fazer aula de costura, questão de gastronomia, a questão de ar-condicionado. Quem mora também no norte, a mesma coisa. Nós vamos qualificar a nossa população e gerar renda. É fundamental. Vou conversar com segmentos de gastronomia, hotelaria, quais são os cursos que todos os segmentos querem gratuitamente para todos os funcionários. Isso é fundamental para elevar a qualidade de vida e renda da nossa população. 30 segundos para a réplica, candidato. Vereador, nós temos uma proposta até para as escolas de samba. As escolas de samba fazerem, junto com a educação, um convênio onde elas darão formação aos alunos e aos interessados da comunidade na formação de músicos, na formação de carro alegórico, do serralheiro, do marceneiro, da costureira, da fantasia. Então, nós teremos uma formação no sentido... Candidato, muito obrigado. Peço que os candidatos retornem aos seus lugares com as máscaras, por favor. Candidato Valdir Veríssimo, para quem vai a pergunta? Toninho Colucci. Toninho Colucci, por favor. Peço que os candidatos se posicionem agora aqui ao meu lado direito para este rally de perguntas, a sequência do debate com os candidatos à Prefeitura de Ilhabela. Candidato Valdir Veríssimo tem 30 segundos para a pergunta. Pois não, candidato. Toninho Colucci, você escolheu seu vice, o seu filho. E o seu filho disse numa entrevista, no momento que ele foi obrigado e não tinha capacidade. Você não acha que isso é continuação de uma hereditariedade de um governo? 1 minuto e meio, candidato. Valdir, João Pedro é um garoto nascido em Ilhabela, na nossa Santa Casa, formado em engenheiro civil pelo Mackenzie. Ele debate política comigo desde o início da vida, no café da manhã, no almoço, no jantar, na hora do jogo de futebol, da novela. É um rapaz capacitado. É uma energia a mais. O jovem precisa participar da vida política. E ele vai participar comigo, ao meu lado, trazendo nesse governo a juventude que hoje eu não tenho mais. Eu tenho a vontade, tenho a garra e tenho o conhecimento, a experiência para ser prefeito. Ele vai somar comigo nessa chapa a juventude, o mecanismo novo que é a modernidade. Eu não poderia escolher um candidato a vice melhor, até porque os 9 partidos que estão comigo, 11 partidos que estão comigo na coligação, todos eles tinham sempre um pretendente para ser o vice. E a escolha do João Pedro foi uma escolha que também acalmou a nossa coligação. Nós temos 126 candidatos e eu torço muito para que todos os vereadores eleitos em Ilhabela sejam desses partidos que estão conosco na coligação. Ok, 45 segundos para a réplica, candidato. Infelizmente, Toninho Colucci, você continua mentindo. Como sempre, mentindo e mente enganando a população. Você disse numa live que vice era um mero espectador do poder. Não fazia diferença nenhuma. E a gente sabe que lá, o decano Celso de Mello, a qualquer momento, você está com uma ação julgada com 4ª instância, só com recursos protelatórios, esperando a sua queda. Poderá sermos que nós elegeremos alguém no futuro e outro irá assumir. É isso que a cidade precisa entender. A cidade precisa saber quem está sendo votado, para que lá embaixo não troque seu voto. Segundos. Cuidado com as mentiras que estão pregando para a nossa cidade. Ilhabela precisa mudar. Muito obrigado.
30 segundos para a tréplica, candidato Toninho. Valdir, você foi vereador comigo 8 anos. Fiz de você o presidente da Câmara, secretário de Cultura, secretário de Serviços Municipais. E você nunca mostrou competência para ir além disso. Infelizmente, você agora agride a minha candidatura em função do meu vice, um jovem ilhabelense, como você que vai votar agora no dia 15 de novembro. Então, ele não quer gente jovem na política, ele quer fazer conchavos com o pessoal que está na política há muito tempo. Ok, candidatos, tempo esgotado, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares com as máscaras, por favor. Agora o candidato Anselmo Tambellini. Para quem vai a pergunta, candidato? Quem que tem? O senhor pode perguntar para o Luizinho, para o Valdir ou para a Irê. Vou perguntar para a Irê. Irê Juliane, por favor. Peço que os candidatos se posicionem aqui ao meu lado esquerdo. Os púlpitos estão higienizados. Temos uma equipe que higieniza os púlpitos a cada utilização, garantindo assim toda a questão sanitária. 30 segundos para a pergunta, candidato Anselmo. Candidata Irê, a senhora tem feito bastante trabalho com as suas firmas, com a prefeitura, desde o tempo do Colucci. Inclusive agora o Tribunal de Justiça está pondo a senhora no tiro de umas aluguel de tendas 10 segundos. Que custaram 900 mil e acho que é de 800 que não foram feito a licitação. A senhora faz parte desse esquema? 1 minuto e meio, candidata. Bom, candidato, eu não tenho problema nenhum em falar que eu forneci sim em Ilhabela e nunca tive nenhum tipo de problema com os nossos contratos. Todos os nossos contratos, ele tem a legitimidade, tudo que foi solicitado às nossas empresas sempre foi fornecido. Eu vejo que as empresas locais, elas precisam ser valorizadas, a empregabilidade, ela será fomentada através disso e o pregão eletrônico, ele vai trazer cada vez mais transparência para os processos licitatórios. Eu falo que todas as empresas de Ilhabela precisam ter informações e condições para participar dos certames licitatórios sem nenhum tipo de problema e fazer valer a lei de trazer pelo menos 80% das pessoas de Ilhabela para fazer parte, para trabalhar, para fomentar a nossa economia. Eu não tenho nenhum tipo de problema quanto a isso, as nossas empresas estão totalmente legalizadas e uma coisa eu digo para você, se houve algum tipo de problema, refém é a pessoa que estava na época responsável na gestão do executivo, não é a empresa contratada. A empresa, ela presta o serviço baseado naquilo que é solicitado a ela, somente isso. 45 segundos para a réplica, candidato Anselmo. Então, candidata, a senhora prestou um serviço sem que houvesse uma concorrência pública no valor de 900 mil. O Tribunal de Contas já questiona isso, já questiona uma outra, que agora eu não me recordo se é 800 mil, mas assim é muito fácil trabalhar. É um jogo de carta marcada. Então, a hora que eu pergunto, a senhora é candidata num esquema que era montado em cima do Márcio Tenório. Isso também é uma continuação do Márcio Tenório, porque toda a sua equipe, o seu partido, é todo ligado ao Márcio Tenório. Então, eu acho que não vai mudar nada. É uma coisa horrível, é a continuação do mesmo pelo mesmo. 30 segundos para a tréplica, candidata. É um enorme absurdo o que você está falando, porque meu partido não tem absolutamente nada com o Márcio Tenório, nada. Nosso partido é da Renovação. E a sua colocação referente ao fornecimento da estrutura é porque o senhor não entende absolutamente nada do que enrola em torno dos empresários e como que é o certame licitatório. As suas informações não são cabíveis e não tem nenhum tipo de coerência ao que está sendo colocado. 10 segundos. Okay. Eu digo para vocês que nós somos a Renovação e nós trazemos sempre a transparência das nossas ações. Ok, obrigado aos candidatos. Eu peço que a Irê Juliane continue conosco aqui, venha para o lado direito, porque agora é sua vez de fazer pergunta. Para quem vai a pergunta, candidato? Ficou quem? Valdir, O Valdir e o Luizinho. Luizinho? Luizinho, por favor, candidato Luizinho da Ilha, também se posiciona agora aqui ao lado direito para que higienizemos os púlpitos ao lado esquerdo. A pergunta é da candidata Irê Juliane. Quem pergunta tem 30 segundos. Pois não, candidata? Candidato, desde 2008 até hoje, o crescimento desordenado em Ilhabela atingiu quase 30% com base nos dados do IBGE. Como o candidato pretende resolver o problema que avassala tantas nossas famílias? 1 minuto e meio, candidato. Ótima pergunta, candidata. Eu, no meu segundo mandato, fui o vereador que mais fiz leis para
controlar o crescimento desordenado, principalmente monitoramento via satélite. É fundamental a gente ter isso e fornecer tablet para os nossos fiscais. Rito administrativo, ou seja, ter um rito e um processo ser rápido isso. Capacitação para os nossos funcionários públicos, é fundamental ter isso. Controle do material de construção e circulação. E fundamental ter aí um estudo, sair do papel as habitações, os conjuntos habitacionais para fornecer às pessoas que vão ter que sair das áreas de risco e da área de APP. E principalmente tirar do papel aí as regularizações fundiárias. É fundamental você ter pulso firme, mas de outro lado também é fundamental você ajudar a população, orientar, ter aí fiscais em todos os bairros. O monitoramento via satélite é fundamental para não deixar aí acontecer o que acontece nas outras cidades. Ilhabela, a nossa vocação é o turismo, a nossa mata é o que assim deixa todo mundo contente, é qualidade de vida. Então a gente tem que preservar tudo isso e firme no controle do controle de crescimento desordenado com o monitoramento via satélite. 45 segundos para a réplica, candidata. Então, candidato, o pico de crescimento desordenado em Ilhabela vem desde 2012. Nós colocamos o nosso principal compromisso em alterar, junto às comunidades, junto à sociedade civil e os conselhos, a alteração do plano diretor. Estaremos embasados na lei federal que regulariza, que traz a parte de regularização fundiária. Assumimos um compromisso com todas as famílias de Ilhabela, com todos os núcleos que hoje nós temos de crescimento desordenado, para fazer a devida regularização, trazer a documentação, e as pessoas que estiverem em área de risco, será construído conjuntos para tirar essas pessoas desse local e fazer o devido congelamento de áreas que tanto precisamos. 30 segundos para a réplica, candidato. É fundamental o diálogo sempre, principalmente fazer a revisão do plano diretor, o código de obras, o código ambiental. E o monitoramento, eu falo, não é só para você fiscalizar, mas é também para capacitar e orientar a população. A população tem que saber que ela não pode comprar um terreno que não está dentro da lei. Isso é fazer convênio, parceria com as faculdades e dar plantas populares gratuitas para a população. Ok, candidatos, muito obrigado. Peço que retornem aos seus lugares com o uso de máscara. Muito obrigado. Agora o candidato Toninho Colucci é quem faz a pergunta para o candidato Valdir Veríssimo do Podemos, que ainda não respondeu, vai responder agora, de acordo com o sorteio realizado previamente nesse púlpito, por favor. Ele está higienizado, candidato. Agora a pergunta do candidato do PL ao candidato do Podemos. 30 segundos, Toninho Colucci. Candidato, professor Valdir, você tem fugido do debate da educação. Faltou. Nos 8 anos em que fui prefeito, o senhor esteve ao meu lado. Se projetou assim. Na educação, você acompanhou os avanços que aconteceram durante o nosso governo. Construídas e ampliadas 23 escolas, municipalizado o segundo ciclo de ensino básico. Mais de 50% dos alunos estudaram em tempo integral. 2 pré e 5 bibliotecas. Como o senhor avalia os 4 últimos anos da educação? 1 minuto e meio, candidato. Primeiro, candidato, eu não fugi do debate. Eu enviei a minha vice, que me representou muito bem no debate. Exemplo disso que Vossa Excelência não quis nem que ela participasse. Tem conhecimento de causa. Vice é para ter conhecimento de causa. E, infelizmente, a sua educação no nosso período andou muito mal, sim. Eu sou funcionário público e andou muito mal. Exemplo disso são os Legos comprados, que até hoje não funcionaram. Deixaram. Os nossos prédios construídos não têm acessibilidade, até hoje não tem. E sempre se fez puxadinho. Não se teve uma metodologia de ensino para nós agirmos juntamente com as crianças. Em nosso governo será diferente. Vamos apostilar, trazer metodologia para que nós possamos avançar na educação de base, desde a educação infantil até o ensino médio. Ok, candidato, 45 segundos para a réplica do candidato Toninho. Pois é, candidato Valdir. Parece que você não conhece mesmo educação, né? Avançamos e fomos a melhor educação do Litoral Norte. Tiramos nota 9,5. 60% dos alunos estudaram em tempo integral. A gente fez diversos avanços que esse atual governo desqualificou. É tão ruim hoje o ensino que todos os pais reclamam da qualidade. E o senhor trouxe para o seu lado a secretária de Saúde, a secretária de Educação, que foi 2 anos a comandante da educação desse governo que se instalou em Ilhabela. Deve ter uma incoerência do senhor nessa escolha. 30 segundos para a réplica, candidato. Não, na verdade não, candidato. Eu trouxe a pessoa que realmente faz educação, é gestora da armação, da qual Vossa Excelência sempre disse que foi a melhor gestora. Sempre foi a melhor gestora do Litoral Norte, do
Leonardo Reale. Palavra sua, com várias inaugurações da qual nós participamos. Infelizmente, a sua administração com relação à educação deixou muito a desejar. Ok, candidatos, muito obrigado pela participação. Peço que retornem aos seus lugares. Nós vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouco vamos saber se teremos direitos de resposta e as considerações finais de cada candidato. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.